Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, que Deus lhe abençoe, que você e sua família neste momento estejam gozando de muita alegria, muita paz e muita saúde. Ó Deus eterno e todo-poderoso, Pai cheio de misericórdia, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, glorificado seja o teu nome e seja em nós manifestado o teu poder, a tua força, a tua graça. Ó Espírito Santo, luz eterna de Deus, inunda-nos com o dom do temor, alegria e coroa da sabedoria. Conceda-nos a piedade para podermos amar e reverenciar tudo o que é divino. Preenche-nos com a fortaleza para superarmos as dificuldades e provações do dia a dia. Manifesta-nos o dom da ciência para que possamos enxergar todas as coisas com os olhos de Deus. Restaura-nos o entendimento para que, introduzidos na intimidade com o Pai, nos tornemos participantes de seu plano de amor. Invada-nos com a tua sabedoria, a inteligência prudente, para que façamos, pensemos, sintamos e decidamos através da tua graça. Favorece-nos com o dom do conselho, para que possamos auxiliar o nosso próximo com pureza e sinceridade, sugerindo o que é lícito e mais adequado para a alma. Frutifica em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, o domínio próprio, a bondade, a lealdade e a mansidão. Ó Jesus, tu Verbo encarnado, a palavra de Deus de onde provém toda a criação, pelas tuas chagas abertas em teu corpo mutilado pela paixão à humanidade, pelas tuas mãos ensanguentadas sangradas na cruz por amor ao Pai, cura-nos, Senhor, toca agora em nosso coração e cicatriza as nossas feridas, cura as nossas mágoas, elimina os nossos ressentimentos, transforma as dores de nossos traumas em lembranças dignas de louvor e bênção. Liberta-nos da ignorância e da escravidão do pecado, a fim de que possamos viver e vivenciar o teu Evangelho. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, pela tua poderosa intercessão, que o nosso empenho em conhecer a doutrina católica una-se ao esforço catequético da Igreja inteira, em todos os níveis, principalmente neste tempo derradeiro em que a evangelização se torna ainda mais fundamental para a nossa salvação. E que, consagrados pela Palavra de Deus, sejamos merecedores da abundância de felicidade. Amém. Deus é todo-poderoso, onipotente. Ele tudo pode, a Ele nada é impossível, como vemos em Lucas 1,37. Porque tudo Ele criou. E Maria nos ensina a fé que precisamos seguir. O governo do Altíssimo é eterno, repleto de poder, vontade, inteligência, sabedoria e justiça. Deus é amoroso porque Ele é Pai, e sua paternidade e o seu poder esclarecem-se mutuamente. Sua onipotência é plena na fraqueza, como nos diz 2 Coríntios 12:9. Ele é o Senhor dos exércitos, poderoso no combate, como fala o Salmo 24. Ele é o Senhor da história, governa os corações e os acontecimentos segundo a sua vontade. O vosso poder imenso sempre nos assiste. E quem poderá resistir à força do vosso braço? Sabedoria 11:21. Somos seus filhos adotivos e por isso Ele tem cuidado de nós, como diz a primeira carta de Pedro 5:7. Ele é para nós um Pai e nós somos para Ele filhos e filhas, como lemos em 2 Coríntios 6:18. É Ele quem nos perdoa os pecados. O mal e o sofrimento não vêm de Deus, mas a fé em sua presença nos faz seguir adiante, mesmo que Ele pareça estar ausente da nossa vida e incapaz de impedir o mal. O Cristo crucificado é força e sabedoria de Deus. O que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, conforme 1 Coríntios 1:25. Foi na ressurreição e na exaltação de Cristo que o Pai exerceu a eficácia de sua poderosa força e mostrou a incomensurável grandeza que representa o seu poder para nós que cremos. Segundo Efésios 1:19 e 22.
A nossa fé e a nossa esperança precisam estar na convicção profunda de que nada é impossível a Deus. Todas as coisas, por mais incompreensíveis que sejam, são possíveis a Deus, pois Ele está acima de todas as leis ordinárias da natureza. A criação se fez do nada, como nos diz o Catecismo número 26. Acreditamos que Deus não precisa de nada pré-existente nem de qualquer ajuda para criar. A criação tampouco é uma emanação necessária da substância divina. Deus cria livremente do nada. Que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado o mundo de uma matéria pré-existente? Um artista humano, quando se lhe dá um material, faz dele o que quer. O poder de Deus, porém, mostra-se precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que Ele quer. Deus criou o céu e a terra, todas as coisas, visíveis e invisíveis. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus. O princípio da história da salvação que culmina em Jesus Cristo. Ou seja, o mistério de Cristo se une ao mistério da criação, pois desde o princípio Deus tinha visto a glória da nova criação em Cristo Jesus. Essa afirmativa responde àquelas questões: de onde viemos, para onde vamos, qual a nossa origem, qual o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo quanto existe? Tanto as questões sobre as origens do mundo e do homem, quanto as questões do fim, são inseparáveis e decisivas para que a nossa vida tenha sentido. Essas respostas tendem a nos chamar à admiração das obras do Criador e à sua enorme grandeza, e dar-lhe graças por todas essas obras e poder dizer como Salomão: foi Ele quem me deu a verdadeira ciência de todas as coisas, a fim de conhecer a constituição do universo e a força dos elementos, porque a sabedoria que tudo criou, assim me ensinou. Sabedoria 7, 17, 21. Se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, qual a razão do mal? De onde vem ele? Quem é por ele responsável? Muitas e muitas vezes o ser humano quer ser maior que Deus e lógica e racionalmente quer interpretar a criação através de pensamentos e filosofias absurdas para uma única finalidade: abandonar-se em seu próprio orgulho, nas suas próprias paixões mesquinhas, porque como não consegue explicar e entender o amor de Deus pela sua criatura, inventa artifícios pífios de que tudo precisa ter uma explicação consistente com a sabedoria humana. Panteísta, que diz que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que a evolução do mundo é a evolução de Deus. Ou ainda que o mundo é uma emanação necessária de Deus, brotando de Deus como de uma fonte e a Ele voltando. Ou numa visão dualista, afirmando a existência de dois princípios eternos em luta permanente: o bem e o mal, a luz e as trevas. Mas como essas ideias não se sustentam em si mesmas, propõem outras concepções, como a de que o mundo material é mau, um produto de uma decadência, onde o conhecimento gnóstico de si mesmo é que produz e conduz à salvação. Há ainda aquelas filosofias deístas que até admitem que o mundo tenha sido criado por Deus, mas depois que Ele o fez, o abandonou em si mesmo. Ou numa visão puramente materialista, que rejeita qualquer origem transcendente do mundo, apenas afirmando que a matéria sempre existiu. Em tudo isso, no entanto, é o homem buscando a própria origem. Não é em si mesmo que o ser humano conseguirá as respostas, mas sim na palavra e no coração de Deus, em Jesus Cristo, o Verbo feito carne, que habitou entre nós, e veio para que fôssemos salvos pelo amor do Pai em nosso favor. O número 286 do nosso catecismo diz: não há dúvida de que a inteligência humana é capaz de encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza pelas suas obras, graças à luz da razão humana, mesmo que tal conhecimento muitas vezes seja obscurecido e desfigurado pelo erro. E é por isso que a fé vem confirmar e esclarecer a razão na compreensão exata desta verdade. Pela fé sabemos que o mundo foi organizado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê provém de coisas invisíveis. Hebreus 11:3.
O livro do Gênesis, de forma especial, os 3 primeiros capítulos, exprimem as verdades da criação em Deus, sua ordem, sua bondade, fala da vocação do homem, do pecado e da esperança da salvação em Jesus Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja. Constituem a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio criado por Deus. Como lemos nas primeiras linhas do Evangelho escrito por São João, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo se fez por meio dele, e sem ele nada foi feito. Deus tudo criou por meio do seu Filho, o Verbo encarnado. Como nos diz São Paulo na carta aos Colossenses 1,16. Nele foram criados todos os seres que há nos céus e na terra. Tudo foi criado por seu intermédio e para ele. Ele é anterior a todas as coisas, e todas se mantêm por ele. É a ação criadora do Espírito Santo, aquele que dá vida, aquele que é a fonte de todo o bem. O Catecismo da Igreja Católica, no número 292, nos diz: insinuada no Antigo Testamento, revelada na Nova Aliança, a ação criadora do Filho e do Espírito Santo, inseparavelmente unida do Pai, é claramente afirmada pela regra de fé da Igreja. Existe um só Deus, Ele é o Pai, é Deus, é o Criador, o Autor, o Ordenador. Fez todas as coisas por si mesmo, quer dizer, pelo seu Verbo e pela sua sabedoria. Pelo Filho e pelo Espírito Santo, que são como as suas mãos, ou seja, a criação é obra comum da Santíssima Trindade. O mundo foi criado para a glória de Deus, não para aumentar a sua glória, mas para manifestá-la e comunicá-la, como nos diz São Boaventura. A criação de Deus é realizada por amor e por bondade, como nos fala o primeiro Concílio do Vaticano. Na sua bondade, pela sua força onipotente, não para aumentar a sua felicidade nem para adquirir a sua perfeição, mas simplesmente para manifestar pelos bens que concede às suas criaturas. Deus, no seu libérrimo desígnio, criou do nada, simultaneamente desde o princípio do tempo, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal. A glória de Deus está em que se realize esta manifestação e esta comunicação da sua bondade. Somos filhos adotivos por Jesus Cristo. Assim aprove sua vontade, para que fosse enaltecida a glória da sua graça. E como nos diz Efésios 1, 5, 6, porque a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Se a revelação de Deus pela criação já proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona vida aos que veem a Deus. Na glória de Deus está a nossa felicidade. Nós católicos acreditamos que Deus criou o mundo segundo a sua sabedoria e que esse mundo não é fruto de uma qualquer necessidade, de um destino cego ou do acaso. Acreditamos que ele procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participantes do seu ser, da sua sabedoria e da sua bondade. É o que nos diz Apocalipse 4,11, porque vós criastes todas as coisas e pela vossa vontade elas receberam a existência e foram criadas. O Salmo 104, no versículo 24, nos diz: como são grandes, Senhor, as vossas obras, tudo fizestes com sabedoria. A mãe dos 7 filhos do segundo livro de Macabeus, no capítulo 7, versículo 22 em diante, nos diz: não sei como aparecestes no meu seio. Não fui eu quem vos dei a respiração e a vida, nem fui eu que dispus os membros que compõem cada um de vós. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem à nascença e concebeu todas as coisas na sua origem, vos dará novamente na sua misericórdia a respiração e a vida, uma vez que vos desprezais agora a vós próprios por amor às suas leis. Peço-te, meu filho, que olhes para o céu e para a terra. Vê todas as coisas que neles se encontram, para saberes que Deus não as fez do que já existia. Porque o mesmo sucede com o gênero humano. Nos diz o Catecismo, no número 300, Deus é infinitamente maior do que todas as suas obras. A vossa majestade está acima dos céus, Salmo 8,2. Insondável é a sua grandeza, Salmo 145,3. Mas porque Ele é o Criador soberano e livre, causa primeira de tudo quanto existe,
está presente no mais íntimo das suas criaturas. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. Atos dos Apóstolos 17 e 21. Segundo as palavras de Santo Agostinho, Deus está acima do que em mim há de mais elevado e é mais interior do que aquilo que eu tenho de mais íntimo. Depois da criação, Deus não abandona sua criatura. Além de dar-lhe o ser e o existir, lhe concede o agir. E como nos diz o Catecismo, reconhecer esta dependência total do Criador é fonte de sabedoria, de liberdade, de alegria e de confiança. O livro da sabedoria nos diz no capítulo 11, versículos 24 a 26. Vós amais tudo quanto existe e não tendes aversão a coisa alguma que fizestes. Se tivesseis detestado alguma criatura, não a teríeis formado. Como poderia manter-se qualquer coisa se vós não quisesseis? Como é que ela poderia durar se não a tivesses chamado à existência? Poupais tudo, porque tudo é vosso. O Senhor que amais a vida. Deus é absoluto e tudo governa, pela sua sabedoria e pela sua providência, que é concreta e imediata. Ele cuida de tudo, desde os mais insignificantes acontecimentos até os maiores eventos que ocorreram, que ocorrem e que ocorrerão no mundo. Jesus nos diz que até dos pássaros e das plantas ele cuida. Quem busca o reino de Deus e a sua justiça terá todas as coisas dadas em acréscimo. O livro do Provérbios, no capítulo 19, versículo 21, nos diz que no coração do homem há muitos projetos, mas a vontade do Senhor é que prevalece. Deus é o Senhor soberano dos seus planos, mas quer precisar de nós para realizá-los. Deus não precisa de nós, Ele é soberano e absoluto, mas Ele serve-se do dia a dia das suas criaturas num gesto de grandeza e bondade. O Catecismo, no número 306, nos diz que Ele não só permite às suas criaturas que existam, mas confere-lhes a dignidade de agirem por si mesmas, de serem causa e princípio uma das outras e de cooperarem assim na realização do seu desígnio. Deus criou o homem em sua imagem e semelhança e concedeu a ele dominar sobre toda a terra. Lhe deu inteligência e liberdade para que através delas faça tudo para o seu bem e dos seus semelhantes, numa forma de cooperadores divinos, como nos diz o 1 Coríntios 3, 9. Deus age em toda a ação das suas criaturas. Deus é o princípio e gerador de tudo. Santo Tomás de Aquino afirmava que no universo há movimento e para todo movimento ou efeito há um movente ou uma causa. Em algum momento houve um primeiro movimento gerado por um movente que não foi movido por ninguém, ou seja, Deus. Existe a causa que dá origem a todas as coisas, pois para tudo que existe há uma primeira causa para tudo existir, e essa causa é Deus. Existe aquilo que é necessário, que simplesmente é e não deixa de ser, e aquilo que é possível ou não existir. Para Tomás de Aquino, Deus é o ser necessário. Tudo mais são apenas possibilidades. São Paulo nos fala na carta aos Filipenses 2,13, é Deus que produz em nós o querer e o operar segundo o seu beneplácito. Nas duas perguntas que se seguem, vou me reportar fielmente ao que diz o nosso catecismo. Se Deus é todo-poderoso, é o Criador do mundo, tem cuidado de todas as criaturas, por que é que o mal existe? A esta questão tão premente como inevitável, tão dolorosa como misteriosa, não é possível dar uma resposta rápida e satisfatória. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a essa questão. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que vem ao encontro do homem pelas suas alianças, pela encarnação redentora de seu Filho, pelo dom do Espírito, pela agregação à Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamamento à vida bem-aventurada, a qual as criaturas livres são de antemão convidadas a consentir, mas a qual podem também, de antemão, negar-se por um mistério terrível. Não há nenhum pormenor da mensagem cristã que não seja, em parte, resposta ao problema do mal. Por que Deus não criou um mundo perfeito sem nenhum tipo de mal? Do seu poder infinito, Deus podia sempre ter criado um mundo melhor. No entanto, na sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em estado de caminho, para a perfeição última.
Esse devir implica um desígnio de Deus juntamente com o aparecimento de certos seres, o desaparecimento de outros, o mais perfeito com o menos perfeito, as construções da natureza com as suas destruições. O bem físico também existe, pois o mal físico, enquanto a criação não tiver atingido a perfeição. Tanto os anjos quanto os homens devem caminhar para o seu último destino por livre e espontânea escolha. Podem, portanto, se desviar do caminho que Deus propôs como felicidade. Diz o catecismo que, de fato, pecaram e foi assim que entrou no mundo o mal moral, incomensuravelmente mais grave que o mal físico. Deus não é de modo algum nem direta nem indiretamente causa do mal moral. No entanto, permite-o por respeito pela liberdade da sua criatura e misteriosamente sabe tirar dele o bem. Deus Todo-Poderoso, sendo soberanamente bom, nunca permitiria que qualquer mal existisse nas suas obras se não fosse suficientemente poderoso e bom para do próprio mal fazer surgir o bem. A providência divina pode tirar um bem das consequências do mal, mesmo moral, causado pelas criaturas. Em Gênesis 45, lemos o que José disse aos seus irmãos quando se revelou a eles no Egito. Não fostes vós que me fizestes vir para aqui, foi Deus. Premeditastes contra mim o mal. O desígnio de Deus aproveitou para o bem, e um povo numeroso foi salvo. Do sofrimento e da morte de Jesus, Deus nos resgatou e nos tirou das garras do pecado. São Paulo, na carta aos Romanos 5,20, nos diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas nem por isso o mal se transforma em bem. Santa Catarina de Sena diz que tudo procede do amor, tudo está ordenado para a salvação do homem e não com nenhum outro fim. Santo Tomás Moro disse que nada pode acontecer-me que Deus não queira. E tudo o que Ele quer, por muito mal que nos pareça, é, na verdade, muito bom. Juliana de Norwich escreveu: compreendi, pois, pela graça de Deus, que era necessário ater-me firmemente à fé e crer com não menos firmeza que todas as coisas serão para o bem. Em Romanos 8:28, São Paulo nos diz que tudo concorre para aqueles que amam a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.